Olá, começa agora o JR Entrevista. As relações diplomáticas entre o Brasil e o Japão foram estabelecidas em 1895 com a assinatura do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação. Atualmente, cerca de 2 milhões de japoneses e descendentes, a maior população de origem japonesa fora do Japão, vivem no Brasil. E em junho, a migração japonesa completa 115 anos. E para falar sobre as parcerias entre os dois países, a gente recebe aqui no estúdio do JR Entrevista o embaixador do Japão, Hayashi Teiji. Embaixador, muito obrigada pela participação aqui no JR Entrevista. Muito obrigado por essa oportunidade. Embaixador, agora em maio, o Japão, na cidade de Hiroshima, vai sediar a cúpula do G7. Sim. O que os senhores esperam da participação do Brasil nesse encontro? Bom, a cúpula do G7 vai celebrar em Hiroshima de 19 a 21 de maio. E é uma cúpula muito importante porque estamos a uma virada histórica com vários acontecimentos. Estamos em meio de efeitos negativos de Covid e também estamos enfrentando com esse problema da invasão russa na Ucrânia. E então, o Brasil é o único país a ser convidado a essa cúpula do G7 e o presidente Lula vai participar ativamente nas discussões. Com os países convidados, vamos discutir os problemas globais que a comunidade internacional enfrenta agora mesmo, como paz, segurança alimentar e mudança climática, entre outros. Qual que é o interesse do governo japonês em sediar essa cúpula lá, esse encontro do G7? Bom, temos vários desafios, né? Por exemplo, por que celebramos essa cúpula em Hiroshima? Como todo mundo sabe, Hiroshima é uma vítima da bomba atômica na Segunda Guerra Mundial e esta vez também temos que discutir o desarmamento, o não uso de armas nucleares, embora que a Rússia está falando a possibilidade de utilizar armas nucleares na Ucrânia. Embaixador, esse é um ponto sensível que os senhores estão atentos, essa questão das armas nucleares? Sim. Bom, estamos muito preocupados com este uso, ou possibilidade de uso das armas nucleares em Ucrânia. E por isso gostaríamos de confirmar acordo internacional para não usar armas nucleares e avançar este desarmamento nuclear. E de que forma funcionaria esse acordo, por exemplo? De que maneira impedir essa possibilidade de uso de armas nucleares, embaixador? Como todo mundo sabe, esse desarmamento nuclear é um tema muito difícil. Mas com os países do G7 e também com os outros países convidados de várias regiões, podem acordar e confirmar essa nossa intenção de não utilizar armas em Hiroshima, que é um lugar simbólico, icônico para esse desafio internacional. Daria mais força a esse acordo? Sim, então queremos dar mais como impulso a esse movimento internacional de desarmamento nuclear. Como é que o senhor avalia a participação do Brasil também? O Brasil demorou um pouquinho, o presidente Lula demorou um pouquinho para responder, mas já afirmou que vai estar presente sim na cúpula do G7. Como é que o senhor avalia essa participação do Brasil nesse evento? Bom, o Brasil já mostra uma liderança muito forte na comunidade internacional e um parceiro importante para o Japão e para outros países do G7. Então, realmente estamos esperando uma contribuição ativa nas discussões de vários temas que eu acabo de mencionar. O Brasil também tem tentado esse acordo de paz internacional para amenizar essa tensão ou então cessar com essa guerra
também. O Japão estaria disposto a contribuir também? Sim. Bom, Japão e outros países já querem contribuir a buscar uma solução pacífica sobre esse problema de Ucrânia, né? Então, qualquer proposta ou esforços para a solução pacífica será bem apreciadas. Mas também, ao mesmo tempo, esta solução deve ser embasada no direito internacional, na Carta da ONU, que reconheça como integração territorial de qualquer país ou Estados-membros da ONU. Então, com este princípio, podemos trabalhar juntos para buscar a paz ou uma solução da Ucrânia. O Brasil se recusou a fornecer armas, né? Isso foi um ponto positivo, decisivo para o Japão querer convidar o Brasil, para o Brasil ir ao G7? Não, estamos considerando como a postura do Brasil ou a importância do Brasil em vários contextos. Não somente para falar a paz na Ucrânia, também, por exemplo, quando falamos da mudança climática, a importância da Amazônia é inesquecível. Então, já o presidente Lula desempenha um papel muito ativo para avançar vários temas internacionais. Por isso, bom, por exemplo, também falamos a segurança alimentar, e o Brasil é um grande exportador de trigo, também da soja, entre outras coisas. Então, realmente a participação do Brasil é indispensável para avançar nossas discussões sobre vários temas. Como é que está a relação diplomática entre Brasil e Japão hoje em dia? Quais são os pontos de principais destaques? Bom, Japão e Brasil têm uma longa história de relações diplomáticas, como a senhora mencionou ao princípio deste programa. E o Japão é sempre um parceiro tradicional para o Brasil na Ásia. Sim, realmente temos, bom, por exemplo, intercâmbio de pessoas, imigrantes japoneses descendentes que estão no Brasil. E, bom, são como mais que 2 milhões. E também no Japão agora temos como mais que 200 mil brasileiros, uma comunidade bastante grande no Japão. Esse intercâmbio de pessoas são algo simbólico da importância do Japão. Mas eu gostaria de fortalecer ainda mais, né, em vários setores, nossas relações Brasil e Japão. De que maneira que seria possível fortalecer ainda mais esses laços, embaixador? Por exemplo, na área econômica, né? Aqui no Japão, no Brasil, temos mais ou menos 700 empresas japonesas. As grandes empresas como Toyota, Honda, o Nippon Steel, Dunlop, têm fábricas no Brasil. Mas eu acho que temos mais potencial de aumentar investimento japonês no Brasil, porque no Brasil, bom, o Brasil tem pessoas muito talentosas, muito educadas no Brasil, e também tem recursos naturais importantes. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, no caso de México, há 20 anos atrás, tivemos mais ou menos 400 empresas japonesas. Mas graças à sua liberalização ou reforma econômica, também os acordos de livre comércio, agora temos mais que 1.400 empresas japonesas em México. Quase duplo do número no Brasil. Então, eu acho que temos muito potencial aumentar o número das empresas japonesas no Brasil e também
esses investimentos japoneses. Mas para este objetivo, temos que também apoiar as reformas ou industrialização do Brasil, também para atrair as empresas japonesas. Perfeito. Você pode assistir ao JR Entrevista toda quinta-feira na Record News, às 7h45 da noite, no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Embaixador, dando um pouco de continuidade ao nosso assunto, eu queria saber a opinião do senhor sobre a tentativa do Brasil em conseguir uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU. Como é que o senhor avalia essa questão? Bom, já quase 80 anos se passou depois do estabelecimento da ONU, em 1945. E durante esses 80 anos, por exemplo, o número dos Estados-membros da ONU agora é 4 vezes mais que o número original. Mas a composição, sobretudo a composição do Conselho de Segurança, não foi alterada. Então, com o Brasil, o Japão também, consideramos a necessidade. É necessário uma reforma do Conselho de Segurança para a maior representação ou também legitimidade. E no caso do Japão, Japão já desempenha um papel como membro não permanente no Conselho de Segurança 12 vezes e Brasil 11 vezes. Então, somos realmente parceiros para avançar esse desafio de reforma do Conselho de Segurança e já trabalhamos em vários aspectos e eu gostaria de continuar essa colaboração com o Brasil. Também vocês podem compreender como lidou como o Conselho de Segurança lidou no caso da Ucrânia. Realmente tem que conseguir maior representação com outros líderes no Conselho de Segurança. Por isso, agora é um momento muito oportuno, importante, para avançar esse desafio de Conselho de Segurança. É como se fosse encorpar, fortalecer esse Conselho de Segurança para esse momento atual que o mundo tem enfrentado com relação à guerra. Sim. Então, os líderes, outros líderes, a parte de, chamamos P5, membros permanentes, como Estados Unidos, Rússia, China, temos que involucrar mais líderes mundiais no Conselho de Segurança. De que maneira o Japão tem contribuído, o embaixador, para amenizar essa questão dessa guerra que tem acontecido e também para tentar cessar esse conflito? Sim. A nossa posição sobre a crise da Ucrânia é muito firme, né? Consideramos que essa invasão russa é uma violação do direito internacional e também o assassino de vários ucranianos na guerra é um crime da guerra muito grave. Então, também o Japão põe sanções contra a Rússia e também otorgamos apoios à Ucrânia, sobretudo no campo humanitário. Mas também, ao mesmo tempo, estamos falando com vários parceiros internacionais para buscar uma solução. Perfeito. Mudando um pouquinho de assunto, sim. O Brasil vai passar a exigir visto, né, de cidadãos japoneses, inclusive, para poderem entrar aqui no país. Como é que o senhor, em outubro, como é que o senhor avalia essa decisão do governo brasileiro? Essa decisão foi realmente lamentável para o governo e também para mim como embaixador, porque esta isenção de visto a curto prazo servia para
ainda está servindo para fortalecer nosso intercâmbio pessoal. Inclusive, por exemplo, a viagem de homens de negócios. Então, eu gostaria de manter a isenção de vistos, mas como embaixador de maneira recíproca. Mas até no Japão, as autoridades estão falando essa possibilidade e negociando. Por isso, mas este intercâmbio de pessoas, turistas, homens de negócios, são fundamentais para fortalecer nossos laços. O brasileiro precisa de visto para entrar no Japão hoje em dia, né? Sim. O procedimento não é muito complicado, não? É sempre, mas sim, em realidade, exigimos o visto para os visitantes brasileiros. Nós conversamos há pouco sobre a expectativa do Japão da aprovação das reformas no Congresso Nacional para poder investir mais. Tem mais segurança também aqui no país. Como é que o senhor avalia essa possibilidade da aprovação de reforma tributária, enfim, que está no Congresso Nacional? Isso pode facilitar, aproximar ainda mais a relação entre Brasil e Japão para trazer mais investimento para cá? Sim. Acredito que para o desenvolvimento econômico do Brasil é fundamental modernizar ou internacionalizar a economia brasileira. E por isso as reformas que está procurando o governo atual é muito importante. Eu, pessoalmente, dou muita importância à reforma tributária. Por exemplo, as empresas japonesas que estão preparadas para pagar bem impostos brasileiros, como bom cidadão, gasta quase em média, gasta quase 1.500 horas para o procedimento tributário anualmente. E que é um custo, né? Um custo importante para as empresas japonesas. Por isso, o primeiro desejo que tem as empresas japonesas é simplificar ou unificar o sistema tributário do Brasil. Por exemplo, os impostos são diferentes, cada estado, né? Diferentes. Por isso, estou falando com vários funcionários ou políticos para transmitir os desejos das empresas japonesas. Embaixador, esse ano a migração japonesa completa 115 anos aqui no Brasil. E a presença dos japoneses aqui é muito forte, principalmente em alguns estados, como São Paulo, por exemplo. A gente sabe que tem uma presença muito forte ali. Como é que o senhor avalia essa relação entre Brasil e Japão e essa presença da cultura japonesa, que está cada vez maior aqui no Brasil? Sim. Nossa imigração no Brasil começou em 1908 e os imigrantes e seus descendentes superaram vários desafios e contribuíram ao desenvolvimento do Brasil. E graças a esses imigrantes japoneses, realmente o Japão está bem recebido no Brasil. E por exemplo, para este festival do Japão, em São Paulo, Brasília, em várias partes. Por exemplo, no caso de São Paulo, no ano passado tivemos como 200 mil visitantes para o festival. E que apreciam realmente a culinária japonesa, a cultura japonesa, entre outras coisas. Então, a comunidade nipo-brasileira desempenha um papel fundamental como ponte de amizade entre os dois povos. Então, o governo japonês, a embaixada, vamos apoiar mais a comunidade Nikkei e trabalhar mais com eles para fortalecer nossas relações. Olá, estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente o embaixador do Japão, Hayashi Teiji. Embaixador, vamos voltar à nossa conversa e eu gostaria de saber qual que é a possibilidade, qual que é o potencial, na verdade,
desse intercâmbio tecnológico entre Brasil e Japão? Na área da tecnologia e a inovação, também temos muito potencial, né? Por exemplo, talvez muitas pessoas lembram que nossa agência da cooperação internacional, JICA, trabalhou com Embrapa para o desenvolvimento de Cerrado. E agora mesmo, JICA está trabalhando com um projeto da cooperação técnica na área de, chamamos a agricultura com precisão, o Smart Agriculture em inglês. Utilizando, por exemplo, no projeto utilizamos Big Data ou também a inteligência artificial para melhorar a produtividade de agricultura brasileira. Outro exemplo é, por exemplo, a empresa japonesa Kawasaki, que construiu navios, lançou um navio como transportador de hidrogênio. Muitas empresas, Toyota, outras empresas japonesas também têm tecnologias relacionadas com hidrogênio. E como o Brasil é um produtor potencial, com hidroelétrica também, eletricidade fotovoltaica, pode produzir hidrogênios no futuro. E então eu acredito que na área de produção de hidrogênio, uso de hidrogênio, temos também bastante potencial de trabalhar com o Brasil. Com relação ao desmatamento, como o Japão tem se posicionado e contribuído para a preservação do meio ambiente? Sim, também damos muita importância à preservação de Amazônia, né, sobretudo. E outra vez, por exemplo, a JICA está trabalhando com IBAMA para prevenir este desmatamento na Amazônia, utilizando dados satélites e também a inteligência artificial. Com esta tecnologia, por exemplo, podemos prever como avança desmatamento na área amazônica. Então, as forças como polícia podem chegar ao sítio com prevenção. E é um exemplo de como podemos trabalhar também com tecnologia para lutar com este problema de desmatamento. Perfeito, embaixador. Muito obrigada pela sua entrevista. O JR Entrevista fica por aqui. Obrigada pela participação e você pode assistir ao JR Entrevista toda quinta-feira na Record News, às 7h45 da noite, no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Embaixador, mais uma vez, obrigada pela participação. Muito obrigado por esta oportunidade. Arigatou gozaimasu.